Boa noite, amigo telenauta, o nosso abraço fraternal. E por intermédio da TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma vez o programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. E tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de paz, de conforto e de esperança. É verdade, Sara Samiris. E mais uma vez convidamos você, estimado telenauta, para refletirmos sobre a mensagem Origem das Tentações, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam ao Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé. Contanto com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas, as tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitiva. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele nos afinamos, na intimidade do coração. Finalmente, destacamos o verbo atrair. Verificamos a extensão da nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminará os males próprios, atendendo ao bem que Jesus lhe deseja. O editorial desta semana diz respeito ao tema Assunto de Liberdade. Assunto de liberdade. Para a liberdade, foi Cristo que nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis, de novo, a jugo de servidão. Paulo, Galatas 5:1. Importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos da movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. Terá dito lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades. Afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram, nada disso. Porém, vê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus.
Pensa nisto e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de todos mesmos, de nós mesmos. Deve ser observado e cumprido, mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade a respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sobre o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. O programa Mensagem de Esperança, agora em seu momento musical, irá apresentar a melodia Nova Geração com o grupo Acorde. Agora começou, veja a criança já pensando no amor e sorrindo vai seguindo, vai fazendo um mundo de paz e união e brincando vai arando até o solo de uma nova geração. A semente que o tempo fez brotar, veja, a infância tem Jesus a orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós é preciso eternamente amar. Agora começou, veja a criança já pensando no amor e sorrindo vai seguindo, vai fazendo um mundo de paz e união e brincando vai arando até o solo de uma nova geração. A semente que o tempo fez brotar, veja, a infância tem Jesus a orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós é preciso eternamente amar. Evangelize, eternamente amar, eternamente amar, eternamente amar, eternamente amar, eternamente amar. Evangelize, coopere com Jesus. Eternamente amar. Evangelize, coopere com Jesus. Eternamente amar. Evangelize. Eternamente amar. Eternamente amar. Evangelize. Coopere com Jesus. Eternamente amar. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, da nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rolim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo
Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança. E agora vamos ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 116, 117 e 118. E o tema é sobre progressão dos espíritos. Questão 116. Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai, justo e misericordioso, não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Logo em seguida, Kardec pergunta: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? E na última questão ele pergunta: podem os espíritos degenerar? Não. À medida que eles avançam, compreendem o que o distanciavam da perfeição, concluindo uma prova. O espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas ele não irá retrogradar. Bem, amigo telenauta, vamos agora ao módulo Fatos e Notícias. São acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E o tema desta semana é Escolha e Destino. Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, por que fez tal lei e não outra, dando ao Espírito a liberdade de escolher? Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada entrava ao seu futuro. O caminho do bem como do mal lhe estão abertos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele, e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Tivestes, porém, o desejo de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. O Livro dos Espíritos, questão 258A. Tenha sempre bons pensamentos, porque os pensamentos se transformam em suas palavras. Tem boas palavras, porque as suas palavras se transformam em ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformarão em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque seus hábitos se transformarão em seus valores. E tenha bons valores, porque os seus valores se transformarão no seu próprio destino. Mahatma Gandhi. Muitas vezes sentimos-nos infelizes porque imaginamos ser os maiores problemas do mundo. Enfatizamos a soberania, tudo o que acontece de difícil na nossa vida. Enxergamos os problemas como os males insuperáveis, em vez de visualizá-los como desafios a serem superados. Deus, que é Pai de amor e de bondade, nunca esquece de nenhum de seus filhos. Se tivermos um pouquinho de fé, confiando na assistência providencial de amigos espirituais e daqueles que, do nosso lado, na condição de familiares, parentes e colegas, nos acompanham na trajetória divina, evolutiva, a caminhada será menos árdua.
Mas é indispensável reconhecer que cada um deve fazer a sua parte. Cabe ao homem agir conscientemente, procurando pautar as suas atitudes nas lições evangélicas que estimulam a prática do bem, com a constante presença da oração e da vigilância, para que não se deixe arrastar pelas tendências negativas inferiores. A felicidade ou a infelicidade depende das escolhas que fazemos na vida. Em decorrência do uso do livre-arbítrio, podemos acertar fazendo as melhores escolhas ou errar, optando pelos caminhos tortuosos que acarretarão sofrimento. Quando nós nos reconhecemos responsáveis pelo nosso próprio destino, assumimos uma postura de maturidade que facilita a caminhada, livre de amarras absolutamente dispensáveis. A liberdade de escolha é a grande dádiva que o Criador nos ofertou. Ao mesmo tempo, é também um fator complicador quando nos decidimos pelas opções equivocadas e mais complicado ainda, quando insistimos no erro, que apenas gera equivocadas e mais complicado insatisfação e sofrimento. Entretanto, seja pelo amor ou seja pela dor, seguiremos com mais ou menos rapidez em direção ao futuro de paz íntima e integração com o Criador, destino do qual nenhum de nós podemos fugir. Vamos aos nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Um novo alvorecer. Ei você, por que esse olhar triste? Por que esse desânimo e essa falta de coragem? Sim, essa falta de coragem de enfrentar os problemas que se acumulam sem solução. Acaso você se julga incapaz? Talvez, especialmente hoje, você tenha a sensação de que não há mais saída, que suas forças e seu talento para criar soluções tenham se esgotado. Ou talvez a vida para você tenha perdido completamente o sentido e o seu barco esteja à deriva, seguindo conforme o vento. Se você está se sentindo assim, vamos lhe fazer um convite. Um convite para que você faça uma pequena viagem para dentro de si e procure, mas procure com muita vontade mesmo, e irá encontrar algo que lhe faça bem. Ouça o coração de sua mãe batendo em ritmo calmo enquanto lhe segura nos braços e canta suave canção de ninar. O regaço materno lhe traz segurança. Sinta o calor e o conforto do seu berço, do seu lar, a paz do silêncio. Lembre-se do apoio que o alfabeto lhe trouxe, da luz do conhecimento, da alegria do trabalho. Observe quantas experiências estão arquivadas em sua intimidade. Entregue-se ao aconchego das afeições repartidas, dos abraços de ternura, do apoio de um sábio conselho. Pense que no mesmo mundo em que você vive,
respiraram os heróis de seu ideal, os santos de sua fé, os apóstolos de sua inspiração e as inteligências que lhe traçaram roteiros. Considere que o Criador não lhe ofereceu o mundo como exílio ou prisão, mas como nobre escola e abrigo bendito, qual o divino jardim a pleno céu, banhado de sol durante o dia e enfeitado de estrelas durante a noite. Ei você, não deixe que as lágrimas lhe impeçam de ver a grandeza e a beleza de tudo o que existe no mundo que o Criador lhe oferece. Se hoje existe algum problema que lhe traz inquietação e dor, lembre-se de que outro dia não tardará a surgir, trazendo um novo alvorecer. E se sentir que está difícil sem ajuda, não se acanhe, refugie-se em um lugar tranquilo e busque o apoio da oração. Eleve o pensamento ao alto e deixe seu coração falar ao Criador. Senhor, no recolhimento de minha alma sofrida, venho lhe pedir um pouco de paz, de força, de coragem. Desejo ver o mundo com olhos de amor, confiança e ternura. Quero ter esperança, ser feliz como criança, olhar o mundo com fé. Quero enxergar nas pessoas a luz que cada um traz em si como herança sua. Desejo acreditar que o mundo tem jeito e que problemas só existem para me ensinar a resolvê-los. Quero ser alegre, leve e confiante. Sentir a sua presença em cada filho seu e revelar em mim a sua grandeza divina. Quero ser hoje melhor do que fui ontem e amanhã melhor do que hoje. Senhor, eu desejo um mundo melhor e quero que essa melhoria comece por mim. Sei que uma onda escura se abateu sobre nosso planeta e quero me transformar numa estrela para diminuir essa escuridão. Para isso, Senhor, preciso de sua ajuda a fim de vencer a incerteza, a falta de fé, a covardia moral. Se meus passos vacilarem, Senhor, desejo o seu amparo e a sua segurança, para que eu possa seguir em frente, com confiança e a certeza da sua presença constante. Ei você, aproveite as horas que ainda restam deste dia e prepare-se para um novo alvorecer, que não tardará a chegar. Volta sou eu, né? Uhum. Voltamos a apresentar o programa Mensagem de Esperança. E no programa, Joana de Ângeles responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. E a pergunta desta semana é sobre a tranquilidade. Existem pessoas que conseguem harmonia e tranquilidade quando estão reclusas em retiros de descanso. O que é ser tranquilo? Quando existe a harmonia interior, os ruídos de fora não ecoam perturbadoramente. Se condicionais a tua tranquilidade a lugares, pessoas e fatores externos, submete-te apenas aos anestésicos condicionantes para o lazer dos sentidos. Se necessitas de silêncio, melodias, ginásticas para a tranquilidade, apenas estás no rumo, sem que te possas manter sereno no retiro da natureza ou na atividade das ruas. Entre sons harmoniosos e a poluição sonora, ritmos ginastas e a esfalta das correrias nas lareiras da caridade, junto ao próximo, a tua aquisição ainda é miragem diletante, que facilmente se diluirá. Um espírito tranquilo não se atemoriza, nem se ofende, nem se enfada, não se desarranja, nem se rebela, porquanto, pacificada pela consciência reta, vibram nele as energias da renovação constante e do otimismo perene. O Grupo Espírita Os Sireneus do Caminho tem a seguinte programação voltada ao público em geral.
Estudo do Evangelho e atendimento fraterno às segundas e terças-feiras, das 18h30. Reuniões públicas doutrinárias às quintas-feiras, no horário às 20 horas. Além de fluidoterapia, realizada às sextas-feiras, a partir das 19 horas. E nos sábados, a evangelização infantil, a partir das 8h30 da manhã. Além da fluidoterapia nas sextas-feiras, como eu já disse. Está localizado na Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por trás do Hospital Regional de Cajazeiras. O programa Mensagem de Esperança, vamos agora ao nosso Notícias do Movimento Espírita. E o tema desta semana, que passamos agora, vamos agora falar sobre o Carnaval. O tema é Um carrum na vale 100, que a carne nada vale. Um tema bastante discutido, né, entre a doutrina espírita a respeito dessa grande festividade que acontece todos os anos. Carnaval é um termo procedente de uma festa romana e egípcia em homenagem ao deus Saturno, quando carros alegóricos a cavalo desfilavam com homens e mulheres. Eram os carros navales, daí a origem da palavra carnaval. Há também que interprete a palavra conforme as primeiras sílabas das palavras da frase carne nada vale. Como festa popular, poderia ser um acontecimento cultural. Presumível não fossem os excessos cometidos em nome da alegria. Quando se pretende alcançar essa alegria? Através do prazer desregrado e dos excessos de toda ordem. O resultado é a insatisfação íntima, o vazio interior provocado pelo desequilíbrio moral e espiritual. Se não fossem os excessos, o Carnaval, como festival de nexo socio-racional, poderia tornar-se um acontecimento relativamente admissível. Obviamente, não admitir isso seria incidir em inadvertência de intransigência. Entretanto, é urgente o lembrete de André Luiz para que o espírita afaste-se de festas lamentáveis, como as que assinalam a passagem do Carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares, pois que a verdadeira alegria não foge da temperança. É o momento em que o espírito humano normalmente exterioriza o que há de mais profundo, de mais primitivo em si mesmo. Historicamente, temos observado que a ebulição momesca é evento que carrega em si a carga da barbárie e do primitivismo, que ainda reina entre nós, os encarnados, marcados pelas paixões do prazer violento. Em face disso, costuma ser chamado de folia, que vem do francês folier, que significa loucura ou extravagância. As consequências dos exageros momescos já foi um dia a comemoração dos povos guerreiros, festejando vitórias. Foi referência coletiva ao deus Dionísio na Grécia clássica, quando a festa se chamava Bacanália. Na velha Roma dos Césares, fortemente marcada pelo aspecto pagã, chamou-se Saturnália e, nessas ocasiões, imolava-se uma vítima humana. Nos dias conturbados de hoje, sabe-se que, de cada 10 casais que caem juntos na folia, 7 terminam as noites brigados, cenas de ciúme, etc. Que desses mesmos 10 casais, posteriormente, 6 se transformam em adultério, cabendo uma média de 3 para os homens e 3 para as mulheres. Por exemplo, que de cada 10 pessoas, homens e mulheres no caso, no Carnaval, pelo menos 7 se submetem espontaneamente a coisas que normalmente abominam no dia a dia, como álcool, entorpecente, etc. Dizem ainda que tudo isso decorre do êxtase atingido na grande festa, quando o símbolo da liberdade, de igualdade, mas também da orgia e da depravação, somadas ao abuso do álcool, levam as pessoas a se comportarem fora do seu normal.
o espírito Emmanuel adverte: ao lado dos mascarados da pseudo-alegria passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheias de necessidade e de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem. Quando nos damos aos exageros de toda sorte, as influências perniciosas se intensificam e, muitas vezes, deixamos-nos dominar por espíritos maléficos, ocasionando os infelizes fatos de todos os tipos de violências. Neste cenário, os obsessores influenciam durante o carnaval. Os incaustos que se deixam arrastar pelas paixões de Momo, impelindo-os a excessos lamentáveis, comuns por essa época do ano, e através dos quais eles próprios, os espíritos, se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valendo-se, para tanto, das vibrações viciadas e contaminadas de impurezas dos mesmos adeptos de Momo, aos quais se agarram. E aí surge um questionamento: é válido fechar o centro espíritas nos dias de carnaval? Portanto, além da companhia de encarnados, vincula-se a nós uma inumerável legião de seres invisíveis, recebendo delas boas e más influências, a depender da faixa de sintonia em que nos encontremos. As tendências ao transtorno comportamental de cada um é a correspondente impotência ou apatia em vencê-las. São qual imã que atrai os espíritos desequilibrados e fomentadores do descanso à dignidade humana, que, em suma, não existiriam se vivêssemos no firme propósito de educar as paixões instintivas que nos animalizam. Diante disso, Emmanuel ratifica a admoestação. É lamentável que na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhes a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhes as belezas e os objetos sagrados da vida, se verifiquem excessos dessa natureza. Carnaval. Entre as sociedades que se pavoneiam com os títulos de civilização. Outra questão é: será válido fechar as portas dos centros espíritas nos dias de carnaval ou mudar o procedimento das reuniões? Existem alguns centros que fecham suas portas nos feriados do carnaval por vários motivos não razoáveis. Repensemos. Uma pessoa com necessidades imediatas de atendimento fraterno ou dos recursos espirituais, urgentes em caso de obsessão, seria fraterno fazê-la esperar para ser atendida após as cinzas? Uma vez ocorrendo essa infelicidade em dia de feriado momesco? Convém lembrar que Jesus curava aos sábados, mesmo que o costume da época não permitisse. Por isso mesmo ele disse: porque não posso curar aos sábados se meu Pai trabalha sempre. Então, o que o carnaval traz ao nosso espírito? Os foliões inveterados alegam que o carnaval é um extravasador de tensões, liberando as energias. Todavia, no período carnavalesco, não encontramos diminuídas as taxas de agressividade e neuroses. O que se vê é um verdadeiro somatório da violência urbana e de infelicidade familiar. As estatísticas registram como consequência do reinado de Momo, por exemplo, gravidezes indesejadas e consequente proliferação de abortos provocados, acidentes automobilísticos, aumento da criminalidade, estupros, suicídios, incremento do uso de diversas substâncias estupefacientes e de alcoólicos, assim como o surgimento de novos viciados, disseminando doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS, e a ulcerações morais, marcando profundamente certas almas desavisadas e imprevidentes. Os 3 dias de folia, assim, poderão se transformar em 3 séculos de penosas reparações.
É bom pensarmos um pouco nisto. O que o carnaval traz ao nosso espírito? Alegria, divertimento, cultura? Será que o apelo do momo faz de nós homens ou mulheres melhores? Edifica o nosso espírito? Muitos espíritas ingenuamente julgam que a participação nas festas de carnavais, tão do agrado dos brasileiros, nenhum mal acarreta a nossa integridade físico-psico-espiritual. No entanto, por detrás da aparente alegria transitória, felicidade, revela-se o verdadeiro atraso espiritual em que ainda vivemos, pela explosão de animalidade que ainda impera em nosso ser. É importante lembrá-los de que há muitas outras formas de diversão, recreação ou entretenimento disponíveis ao homem contemporâneo. Alguns verdadeiros meios de alegria salutar e aprimorar individualmente ou coletivamente para nossa escolha. E aí vem aquela frase: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não vemos, por fim, outro caminho que não seja o da abstinência sincera dos folguedos, do controle das sensações e dos instintos, da canalização das energias, empregando o tempo de feriado do carnaval para a descoberta de si mesmo, o entrosamento com os familiares, o aprendizado através de livros e filmes instrutivos ou pela frequência a reuniões espíritas, eventos educacionais, culturais ou até mesmo o descanso, já que o ritmo frenético do dia a dia exige cada vez mais preparo e estrutura psicopsicológica para os embates pela sobrevivência. Em síntese, se o carnaval é uma ameaça ao bem-estar social, nós espíritas temos muito a ver com ele, porque uma das tarefas primordiais de nossa doutrina é a de lutar por dispositivos de prevenção dos valores mais dignos da sociedade, sem que se violente, obviamente, o direito soberano do livre-arbítrio de cada um. Mas não nos esquecendo de que, no carnaval, sempre ocorre obsessão espiritual, como resultado da invigilância e dos desvios morais. Somente poderemos garantir a vitória do espírito sobre a matéria se fortalecermos a nossa fé, renovando-nos mentalmente, praticando o bem nos moldes dos códigos evangélicos proposto por Jesus Cristo e não esquecendo os divinos conselhos do Mestre: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos agora ao quadro Dicas de Livro dessa semana. O autor, o nome do livro Marta, do autor Fernando Duó. Martinho, que ama Marta, que ama Fábio. Assim se desenrola essa história de três espíritos enredados em compromissos do passado. Um drama que conta a história de Marta, que seguindo seus impulsos de uma paixão, escolhe caminhos tortuosos de sofrimento e angústia, atormentada pelas consequências de suas escolhas. Marta tenta o caminho perigoso do suicídio. No entanto, graças à ajuda de um espírito iluminado, a personagem encontra pessoas amigas que a ajudam no trabalho de resgate da sua vida moral. Marta ainda passará por diversas provocações e tristezas em sua vida, o que, no entanto, lhe trará um importante aprendizado. Uma história fundada em princípios e cheia de emoção, amor, dor, resignação e perdão. Vamos agora aos nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta. Tá bom, gosto de me ver.
Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, da nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz e harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode fazer a você e a toda a sua família. Visite o Bazar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custos e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sexta à tarde e no sábado pela manhã e pela tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos autoquestionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos falta de ensinamentos que nos deem um norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando o programa desta semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telenauta. Vou mandar um beijo especial para minha mãe, Dona Maria Elizabeth, que está fazendo aniversário nesse domingo. Então, ressaltar a importância que ela tem em nossas vidas, dizer que a amo muito, que desejo muitas felicidades e que essa data se repita por muito e muito anos ainda. Então, deixaremos vocês com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Então, carinhosamente, Dona Elizabeth Santana, mais intimamente para a gente como Beta, receba o nosso abraço de toda a equipe do programa Mensagem de Esperança e um feliz aniversário nesse próximo domingo. Esperamos que vocês deleitem com a conversação do nosso amigo e orador espírita, Raul Teixeira, com o tema dessa semana, Os Mistérios da Vontade. Uma boa noite a todos e até o próximo programa. A vida da gente é algo bastante fascinante, porque existe um leme que pouca gente se dá por ele. Muito pouca gente se dá conta de que a nossa vida tem um leme. É muito comum nós encontrarmos em cada momento, nas nossas conversas, junto às pessoas de nosso relacionamento, aqueles discursos que dizem: eu não consigo. Isto aí eu não consigo. Não sou capaz. Eu não dou conta. Isso é muito difícil. Certamente, quando encontramos esse tipo de discurso, percebemos que existe uma grande fragilidade do indivíduo, do dono do discurso, em função do que ele pretende expressar. Quase sempre ele deseja dizer da sua incapacidade, da sua impossibilidade. Mas existe um fator preponderante que eu torno a dizer, que é o leme das nossas ações. Esse leme de tudo quanto nós fazemos
chama-se vontade. Naturalmente que nós somos pessoas dotadas de vontade, mas existe uma coisa chamada boa vontade e outra má vontade. Às vezes temos má vontade de fazer as coisas para nós próprios. E certamente, em nível de psicologia humana, isso representa um grande paradoxo, porque a coisa que nós mais queremos é crescer, é evoluir, é progredir, mas ao mesmo tempo parece que fazemos de tudo para que esse estágio de evolução não se concretize. E aí saímos com esses discursos vazios, frágeis. Eu não sou capaz. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não dou conta. Já fiz de tudo, já tentei tudo. E nós sabemos que não é verdade. Porque se tivéssemos tentado de fato, com boa vontade, teríamos conseguido. Em verdade, a vontade é um leme, através de cuja ação a embarcação da nossa vida, as nossas ações, se dirigem para onde nós quisermos. Há pessoas que têm vontade de ser paparicadas, de ser vista como coitadinha, de ser vista como alguém que está sempre precisando de um afago alheio. Não é a melhor opção. Não é isso que deve ser a regra de nossa vida. A regra de nossa vida deve ser a da independência, de sabermos o que queremos e, ao sabermos o que queremos, tratarmos de marchar para esse objetivo. Nada de ficarmos com essas justificativas injustificáveis de que não é capaz, de que não consegue. Porque quando nós dizemos assim, já estipulamos a incapacidade, já estabelecemos a nossa derrota. É como se alguém fosse fazer um exame, uma prova, um concurso e dissesse: eu sei que eu não vou passar. Já determinou que não quer passar. É diferente daquela criatura que diz assim: apesar de tudo, eu vou fazer. Tive pouco tempo para estudar, tive pouco tempo para me preparar, porque trabalhei muito, porque viajei, ou por qualquer outro motivo. Mas eu vou tentar, eu vou conseguir. Esse estado de ânimo em que a criatura diz eu vou conseguir, já deu a ela um background excelente para que ela alcance os objetivos de sua vida. A vontade, meu caro amigo, minha cara amiga, é esse timão através do qual dirigimos a embarcação de nossa existência. Em todas as coisas que fazemos, só fazemos porque temos vontade. Quando fazemos alguma coisa sem ter vontade, significa que é sem ter boa vontade. Mas se estamos fazendo alguma coisa sem que tenhamos boa vontade, a estaremos fazendo com má vontade. A vontade sempre existe, mas ela pode ser uma vontade capaz de nos fazer crescer ou uma vontade capaz de nos atirar ao chão. Qual é a nossa proposta de vida? Já que vontade vem do latim volere. Volere, que deu volição, a vontade de realizar alguma coisa. E a partir dessa volição, dessa vontade de realizar alguma coisa, nós somos responsáveis pela nossa vida, pelos passos da nossa vida, pelas coisas que desejamos ou não realizar. Muitas vezes o nosso discurso é de quem quer, mas a nossa prática é a de quem não quer. E muitas vezes, dizendo não querer, o nosso discurso estabelece o que nós de fato desejamos. O programa de rádio Momento Espírita traz mensagens de otimismo e esperança.
Para conhecer os textos, você pode acessar o site www.momento.com.br. As gravações estão disponíveis em CDs e livros que podem ser solicitados pelo telefone 41 3225 2739 ou pela internet no endereço www.livrariamundoespírita.com.br. Quando a criatura diz, eu já tentei de tudo, certamente essa é uma postura de comodidade, porque de tudo ninguém jamais foi capaz de fazer. Nós fizemos algumas coisas, e dessas coisas que fizemos, algumas deram certo, outras não deram certo. Jesus Cristo foi especial ao nos dizer que tudo é possível àquele que crê. Lemos isto no evangelista Marcos. E se tudo é possível àquele que crê, por que se torna possível a ele? Porque essa crença está amalgamada sobre a vontade. Está alicerçada sobre a vontade. Tudo é possível àquele que tem vontade, poderíamos dizer assim. Porque quando nós temos vontade, superamos problemas. Quando temos vontade, superamos dificuldades. Quando temos vontade, nos esforçamos. Essa vontade é um elemento catalisador que impulsiona dentro de nós as reações mais impossíveis. Aquela criatura que dizia assim, não, com essa paralisia eu não serei capaz. E aí chega um fisioterapeuta, um médico, um amigo, e diz assim, você vai conseguir, você é capaz? E começa a fazer o exercício, e começa a mostrar que é possível. No começo dói, no começo é difícil, no começo... Mas o indivíduo vai vencendo as dificuldades, e na medida em que vamos vencendo as nossas dificuldades, tudo se torna possível. É por isto que víamos Aleijadinho, com as deficiências que portava, ter se tornado o excelente engenheiro do barroco. É por isso que vimos a notável Helena Keller, cega, surda, muda, tornar-se notável professora de cegos, surdos e mudos, viajar pelo mundo, fazer conferências. É por causa disso que encontramos hoje as Olimpíadas para deficientes físicos, as Paraolimpíadas, e nós ficamos estupefatos, entusiasmados de ver o que vemos. É por isso que hoje vemos criaturas cheias de mazelas orgânicas, fazendo verdadeiros milagres com o poder da sua vontade. Quando nós temos vontade, o céu se move para nós. Quando temos vontade, arrastamos as montanhas mais pesadas. E essa vontade é pródromo da fé, alimenta a nossa fé. E o mestre Nazareno nos disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é tido como dos menores grãos do mundo, uma das menores sementes do mundo, seríamos capazes de dizer às montanhas para que se afastassem, e elas se afastariam. Essas montanhas certamente não são as de granito, não são as montanhas da nossa geologia, são as montanhas da alma, as montanhas de problemas, as montanhas de dificuldades, de deficiências. E é por essa razão que somos movimentados pela nossa vontade. No mundo social, quando as obras não são feitas para a comunidade, dizemos que falta vontade política. A vontade é de tal forma identificada nas realizações da vida que passamos a usá-la popularmente, sem que o povo se dê conta de que está enunciando uma grandíssima verdade. Falta vontade política nos políticos, mas falta vontade política em nós. Às vezes, pela nossa política doméstica, achamos que, se superarmos determinados problemas, não teremos mais o aconchego de fulano, a paparicação de Beltrano. Às vezes, na nossa política de vivência social,
com os nossos amigos, achamos que se demonstrarmos a nossa capacidade, as pessoas não irão mais fazer para nós. A nossa vontade precisa se associar à orientação de Jesus Cristo, ao nos dizer que tudo é possível àquele que crê. Creiamos desde hoje que é possível sair da nossa deficiência, da nossa limitação, da nossa desordem interior. Pessoas de pouca memória que dizem: eu não sou capaz de lembrar. Não digam assim. Será melhor dizer: vou fazer esforços para me lembrar, porque estaremos trabalhando no positivo. Quando eu já garanto que não serei capaz, de que já tentei tudo, estou me condenando à falência. A nossa vontade é o leme da embarcação da nossa vida. Se o timoneiro for um bom timoneiro, levará o barco da sua vida para o porto da paz e da realização. Mas se ele for um mau timoneiro, certamente arremessará a nau de sua vida sobre os arrecifes, sobre as montanhas. E seu barco, possivelmente, se não chegar a isso, adernará nas ondas bravias. Vontade, volere, querer. Querer é poder, afirma o brocardo popular. E é por esta razão que quando nós sentimos a necessidade de querer, por que é que não vamos querer o bem, o amor e a paz, para que tudo mais se complete em nossa existência?